Oi, viajantes da vida! Bem-vindo, bem-vinda! Mais um episódio do Mediunidade em Foco. E hoje eu estou particularmente feliz, porque aqui no Livro dos Médiuns, Kardec fala de uma coisa que a gente precisa ter muita atenção, com a qual eu venho já trabalhando há muito tempo e que é muito importante para a gente fazer um trabalho mediúnico sério. E não é que daqui do Livro dos Médiuns, lógico, né? O item 200, o Emmanuel tira aqui para o nosso Seara dos Médiuns um comentário sensacional sobre a educação da mediunidade. Sim, ter mediunidade, ser médium ostensivo é uma coisa. Ser produtivo, dar conta da tarefa que a gente tem que realizar é outra muito diferente, só. E aí quem não se prepara, quem não se educa, está muito exposto a virar joguete nas mãos dos obsessores. E exatamente para evitar que o médium vire um obsidiado, é que a gente está aqui trabalhando Mediunidade em Foco já há 82 capítulos. Esse é o 82º. E olha que bacana. Espero estar ajudando vocês. Mas quem ajuda a gente de verdade é o Kardec, quem ajuda a gente de verdade é o Emmanuel. Essa mensagem, o capítulo 41 aqui do Seara dos Médiuns, foi escrita no dia 6 de junho de 1960. Tem um monte de 6 aí nessa história, né? Para quem é muito místico, esquece isso. E ela trata do item 200, aqui do Livro dos Médiuns, e Emmanuel deu o título de Formação Mediúnica. Calma, porque não tem canudo, não tem formatura. Mas tem preparação do médium, educação da mediunidade o tempo todo da nossa existência. O tempo todo da nossa missão de usar a mediunidade para alimentar almas famintas, sejam encarnadas ou desencarnadas, de consolação, de esperança, de vontade de evoluir. E a gente, lógico, vai começar aqui no item 200, que está lá no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 17 da segunda parte. E aí a gente percebe que o Kardec está trabalhando principalmente a questão do desenvolvimento, da formação dos médiuns mesmo. E ele trata da psicografia, que para aquele tempo, porque não tinha aparelho de gravação, não tinha nada disso, era a mediunidade mais corrente. Era aquela que se produzia um documento escrito, porque a outra, falada, falou-se. Se alguém anotasse muito rápido, até podia ter uma fração, um fragmento da mensagem, mas não tinha como gravar. Então a única mediunidade que produzia registros era a mediunidade da psicografia. Mas tudo que Kardec fala, e ele mesmo diz isso, tudo que ele fala sobre a psicografia serve para as outras formas de mediunidade. Então lá no Livro dos Médiuns, falando a respeito disso, já começa a surgir um negócio que eu acho que você já deve ter ouvido, meu amigo, minha amiga aí. Ai, fulano é médium porque está com a mão suada. Gente, mão suada é calor. Mão suada é ansiedade acontecendo, mas não necessariamente a mediunidade. Não, fulano é médium porque ele tem alergia, porque ele tem rinite. Até isso eu já ouvi. Que quem é médium tem mais alergia. Pelo amor de Deus! Tem a ver com o corpo, tem a ver com a reação do nosso organismo aos agentes externos. Não tem sintoma de mediunidade, porque mediunidade não é doença. Não tem diagnóstico de mediunidade, porque mediunidade não é doença. Então olha que coisa interessante que o Kardec vai dizer para nós a respeito da mediunidade, para a gente poder ficar mais prevenido, não cair nessas balelinhas aí do povo que vive dizendo que está detectando mediunidade na gente por causa desse ou daquele outro detalhe. Olha só que interessante. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir ainda que aproximadamente que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos, os quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada tem de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento e o estado de saúde. O grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência: é experimentar. Pensando nisso aqui que o seu Kardec está colocando para nós, que a mediunidade aparece em todas as faixas etárias, em todos os gêneros, e não depende nem, olha só, não depende nem do grau de desenvolvimento intelectual e moral. Então não tem sintoma, né, gente? Porque não é doença. A única maneira de você perceber se algum de nós tem o compromisso da mediunidade, porque às vezes ela aparece.
Incipiente ela aparece, uma inspiração aqui, uma intuição ali, uma percepção de espírito acolá. Isso são fragmentos de fenômenos mediúnicos. Mas a mediunidade como tarefa, a mediunidade como compromisso, a mediunidade como ferramenta de progresso para nós, ela tem que ser mais bem avaliada. Se ela realmente pode produzir, se ela realmente tem condições de produzir os fenômenos que vão consolar e alcançar os objetivos. Porque produzir fenômeno por produzir fenômeno, gente, uma tempestade está cheia de fenômenos bonitos, mas normalmente deixa uma destruição danada depois que passa. Mediunidade pode virar uma tempestade. Estou até pensando aqui na analogia que o Emmanuel vai fazer depois. Mas olha que coisa interessante. Não tem outro jeito. Não tem mão suada, não tem tique nervoso, não tem alergia, não tem streamilique que garanta que fulano é médium, que a Beltrano é médium. O jeito é experimentar, é verificar. É pôr aquela criatura que diz que tem percepções mediúnicas numa reunião de educação mediúnica. Numa reunião em que vai estudar o que é a mediunidade, fundamentação teórica, e que também vai abrir espaço para pequenos momentos de parte prática, para que aquele médium ou aquela médium se avaliem e para que nós, que somos dirigentes, também possamos avaliar se aquela faculdade tem a extensão, tem a amplitude necessárias para se tornar uma ferramenta de trabalho numa reunião mediúnica como a desobsessão, por exemplo. Numa reunião como a de fluidoterapia, como exemplo, aquela que vai fazer a produção dos efeitos materiais lá para a cura das pessoas. Cura não, né, gente? Para benefício às enfermidades físicas. É assistência espiritual. Cura a gente nunca promete, porque não tem essa garantia de que vai curar. Mas é isso que o Kardec chama a atenção. E é a partir disso, é a partir desse momento que o Emmanuel traz para nós, para reforçar a necessidade de educação da mediunidade, para reforçar que médium que não se educa, que médium que não estuda, está correndo o risco de colocar a faculdade verdadeira, se ela existe, em perigo, para inutilidade ou para mau uso, ou nunca vai saber se vai ser médium. Então ele começa fazendo uma analogia muito interessante. Olha o que o Emmanuel diz para nós. Anotando a formação mediúnica, comparemo-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para alimento do espírito. E aí a gente para aqui, logo nesse comecinho, porque tem um detalhe muito interessante. O Emmanuel, né? Aqui é Emmanuel, Kardec está do lado de cá. O Emmanuel, ele vai falar para nós, ele vai fazer uma analogia da terra, do solo, que tem que produzir alimentos para a gente comer, com a mediunidade, que tem que produzir o alimento para a alma, que é essa informação consoladora, que é essa certeza da imortalidade. Tudo isso alimenta o ser espiritual que nós somos. Alimenta de quê? Alimenta de esperança, alimenta de vontade de progredir, alimenta de consciência de nós mesmos, de que nós somos responsáveis, que nós não estamos aqui e que Deus não fica jogando dados a respeito das nossas vidas. Nós somos responsáveis pelo nosso crescimento. Tudo isso a mediunidade pode nos trazer. Então, solo, a terra para plantar, para produzir alimento para o corpo, a mediunidade para produzir alimento para a alma. E é aí que ele entra com os comentários. Primeiro falando do solo. Vocês já olharam um trato de terra preparado para plantar? Ou um trato de terra que foi abandonado, que está lá, que a gente precisa preservar as matas nativas, mas aqui a analogia do Emmanuel é outra, é que a gente observe o trato de terra que não é mata nativa, mas que foi tomado, né? Que pode de repente aparecer ali cheio de vegetação que não foi plantada, cheio de vegetação que não foi semeada, a mata natural. E ele diz assim, olha, a terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica, se lhe atirarmos algumas sementes. Contudo, a lavoura, nesse regime, surgirá em condições anômalas. Olha só que coisa interessante, eu vou até pausar aqui. É muito interessante, porque assim, o sol está lá, a terra está lá. Mesmo que ela esteja lá tomada por espinheiros, por uma mata que foi nascendo sem nenhum cuidado, se eu pegar umas sementinhas e jogar, é possível que brote. É possível que nasça alguma coisa. Mas, como ele diz ali, vai ser uma produção em condições anômalas. Guarda esse terminho ali, ó. A terra
tomada pela floresta, mesmo que eu jogue sementes, vai produzir de forma anômala, de forma anormal. Aí o Emmanuel prossegue. A mata dominante abafará, de certo, as plantas nascituras. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhe as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. Enxurrada e sombra constante constituem-lhes em peço a vida. Mas, se o trato de selva, hein, gente, for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão seguro e rico. Essa é a questão. Pensando no pedaço de solo que de repente surgiu ali uma mata e que produziu de condições anômalas e que tinha, a gente vai ver umas referências porque Emmanuel vai fazer umas analogias lindas. Lindas. Quando a gente leu esse texto na nossa reunião de desobsessão, que a gente leu uma página antes de começar as tarefas mediúnicas, eu fiquei encantado, já pensando como é que eu faria para gravar o vídeo. E aqui estamos nós, gravando o vídeo desse texto, que é lindo e que reforça mediunidade sem educação serve para nada. Então a gente vê ali, a mata bravia lança sementes. Tem os animaizinhos que já existiam ali que dizem assim, eu tô aqui antes, eu estava aqui antes. Vim comer essas folhinhas aí, até porque provavelmente mata brava não ia ter folha boa. A gente vai vendo um monte de observações e obstáculos à produção. Mas por quê? Porque tinha falta de cuidado. Porque não tinha ali uma inteligência preparando o solo, defendendo a plantação, inserindo com adubo, garantindo os nutrientes. Uma ação inteligente para fazer com o solo, que é algo inerte, que é algo neutro, que pode produzir espinhos e pode produzir frutas, depende daquilo que a gente for fazer do solo. Então a gente começa a perceber essa situação que o Emmanuel está falando ali. Mas, e esse é mais é uma delícia, ó. Mas, se o trato de selva está cuidado, se ele for cultivado, se ele for limpo das pragas, se ele for protegido contra os invasores, logo, aquilo que antes era uma mata brava, vira uma plantação que alimenta os nossos corpos, que garante para nós nutrientes. E quanto à mediunidade? Se isso aqui é para o solo, o que acontece quando eu penso na mediunidade? Que aí tem que produzir o alimento para a alma, alimento para o espírito. E aí Emmanuel vai trazer para nós essa instrução. Olha que lindeza! Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica, quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa nesse regime surgirá em condições anômalas. De novo vou fazer a pausa. Por quê? Porque está lá, em condições anômalas. Mediunidade, a faculdade mediúnica, ela existe. A gente já viu que ela não depende, como a gente viu Kardec dizer lá no item 200, não depende de evolução intelectual, não depende de evolução moral, não depende de idade. Ela existe. Quando ela existe, ela está lá. Ela foi implementada no ser quando ele estava programando sua encarnação e formando seu corpo. Que é essa permissão, essa possibilidade de nós nos distanciarmos um pouquinho perispírito do corpo físico e permitir o contato com seres desencarnados. Mas é neutra. Ela pode ser usada para o bem e para o mal. Ela pode produzir frutos ou pode produzir espinhos. E é isso que o Emmanuel está chamando a atenção ali. Solta, largada, mesmo numa criatura cheia de vícios, ela vai produzir. Vão acontecer fenômenos mediúnicos, que a gente pode dizer que são fenômenos obsessivos. Quando a obsessão, quando a subjugação chega a esse nível, a gente vê a mediunidade ostensiva sendo muito mal utilizada, sendo muito mal aplicada. Mas vem de novo essa questão. Em paralelo, se a gente perceber o que está acontecendo e está solto, está largado, não está protegido, não está cuidado, o que vai acontecer? Lembra lá dos espinheiros? Lembra lá dos animais que se diziam donos anteriormente? Lembra das tempestades, no caso do solo? Aqui, tudo isso agora o Emmanuel vai espiritualizar, vai fazer os paralelos, as analogias da vida espiritual. Olha que bonito. Tendências infelizes abafarão de certo a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas. Agentes da discórdia ameaçam-na a cada instante. Lodo moral e perseguição gratuita constituem-lhe em peço a vida. Mas,
Se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda a sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos em breve o celeiro de luz seguro e rico. Igualzinho que acontece com o trato de terra para plantar e produzir alimento para o corpo, a mediunidade, para produzir alimento para a alma, precisa de cuidados. Mas, se a personalidade mediúnica for educada, olha a educação mediúnica aí, olha o Emmanuel chamando atenção direto para a educação mediúnica, minha gente. Para a gente ficar atento a isso. Ai, mas eu sou médio de berço. Ai, mas a minha mediunidade é natural. Então ela precisa ser educada. Você precisa entender o que é mediunidade. Ó, Livro dos Médiuns é o nosso compêndio básico. Sem estudar Livro dos Médiuns, não tem médium que trabalhe direito no centro espírita. Vai fazer um monte de bobagem, vai dar chilique mediúnico, vai deixar espírito mistificador falar como se fosse um guia. Cuidado com isso. Médium que não se educa se candidata a ser obsediado. Se candidata a ficar entregue às forças mais negativas que ainda querem manter nosso planeta, a nossa sociedade infeliz e sofrendo. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado. Mas ele insiste, mas se ela for educada contra a invasão de toda a sombra, né, e mantida em serviço, aí ela vai, mantida em serviço. Presta atenção. Eu sou médio há 40 anos, agora acho que eu posso parar de trabalhar. Vai acontecer o quê com o solo que a gente para de plantar nele? Que a gente para de cultivar nele? Vai nascer erva daninha de novo. Então a gente tem que estar muito atento. Médium, como eu costumo brincar na reunião mediúnica para deixar o povo mais esperto, né? Médium não aposenta, desencarna. Porque quando a gente resolve que assim, já trabalhei demais, já não consigo mais, aí eles desencarnam a gente pra gente trabalhar do lado de lá com mais vigor e sem o peso do corpo físico. Alguém se candidata aí? Eu ainda não. Prefiro continuar aqui na jornadinha, aprendendo, trabalhando, realizando, para quando for a hora certinha de passar pro lado de lá, ter pelo menos uma bagagem melhor para apresentar de valores da alma. E a mediunidade permite isso pra gente, né, gente? A mediunidade traz essa possibilidade de gerar um celeiro de luz. Não só para nós. Quantas e quantas pessoas estão aí famintas de valores da alma que a nossa mediunidade pode trazer. E Emmanuel vai fazer um alerta importante, muito importante. Ele volta ao paralelo, ele volta a chamar a nossa atenção para a necessidade de educar a mediunidade do mesmo jeito que a gente educa o solo. E como é que a gente educa o solo? A gente educa o solo limpando, a gente educa o solo adubando. Como é que é adubar a mediunidade? É estudar. É ler muito. Adubar a sua mediunidade é estudar muito sobre ela. É ler várias obras sérias do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz, da Joana de Ângeles, do Camilo, sobre mediunidade. Porque aí a gente vai vendo pela experiência dos outros, assimilando experiência para nós. Para a gente não ter que ficar cometendo todos os erros. A gente não tem tempo para cometer todos os erros para aprender com eles. Então é melhor a gente aprender com a experiência dos outros, não é verdade? Então adubar a mediunidade é a gente estudar mais. E aí tem todo o cuidado depois, né? Tira as ervas daninhas, então é manter a vigilância, é zelar por ela, é ficar vigilante para não receber, não deixar vaidade, erva daninha, nossa. A erva daninha da mediunidade é vaidade, é orgulho, é desejo de aparecer através dela. Brota que é uma coisa de doido. É só alguém incensar um pouquinho, dizer que você é um grande médium, que você já acha que é o melhor médium. É nessa hora que o fascinador, que é o pior tipo de espírito obsessor que pode aparecer na nossa vida, é um que finge que é guia, né? Que faz de conta que é nosso guia e arrasta a gente pro buraco. Essa é a questão. Então essa é a hora que o fascinador aparece para tomar conta de nós. E Emmanuel então vai concluir, fazendo de novo esse paralelo e fazendo um alerta final que é para a gente perder o sono no primeiro momento se está dando mancada. Ou dormir tranquilo se está fazendo o que deve. Olha só que legal. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E olha o alerta do Emmanuel. E médium algum se esqueça de que é na terra boa, abandonada, que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Gente, não é um alerta e tanto? Primeiro ele diz lá no slide anterior a esse que não tem mediunidade sem educação do indivíduo, sem a preparação do médium. Mediunidade seja produtiva, mediunidade que produza frutos. E aí faz o paralelo de novo. Olha, na terra a gente tem que cuidar, o agricultor é que tem que zelar por ela, na mediunidade é o médium que tem que zelar por ela. Mas olha esse último parágrafo, meu Deus do céu. Não é para a gente ficar impressionado?
De vez em quando, quantas pessoas promissoras, quantos médiums que tinham uma faculdade pujante, capazes de realizar tanto bem, mas eles se envaidecem, eles deixam de cuidar, é a terra boa que ficou exposta para as pragas, para as intempéries. E aí, como Emmanuel diz ali, ó, é na terra boa que foi abandonada que a praga, que a serpente, que o espinheiro, que a tiririca vão proliferar. E a gente vê isso acontecer com tanta tristeza, nesses quase 40 anos de trabalhos mediúnicos, faltam 3 para fazer 40, né? Quase 40 anos de trabalhos mediúnicos, quantos médiuns que às vezes estavam comigo ali nas reuniões, ou companheiros que a gente via florescer no trabalho mediúnico em outras instituições, mas porque se tomaram por vaidade, porque se deixaram levar pelo orgulho, porque se permitiram fascinar pelo fenômeno, caíram num processo obsessivo e acabaram se distanciando, acabaram se afastando até mesmo das fileiras do espiritismo e foram inventar moda por aí, criando as suas seitas, as suas formas de trabalhar a mediunidade, que nada tem a ver aqui, ó, com o nosso Kardec, com a nossa codificação, que não é Kardec, é a codificação que é mais importante. A personalidade é reverenciada pelo trabalho que fez. O trabalho é que traz para nós o conteúdo que a gente precisa. E eu espero que com todas essas reflexões e com este último parágrafo aqui, que desejo até assim, uma maldadezinha, né? Que fique assombrando a gente, para a gente ter cuidado, não deixar a terra boa da mediunidade exposta, mas que fique assombrando a gente. Eu espero que você tenha gostado dessas reflexões, tenha gostado do nosso jeito de apresentar esse conteúdo. Por quê? Porque é importante educar a mediunidade. E se gostou, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Agora eu gostaria de receber seu like. Se não gostou, me explica por que não gostou, comenta aí embaixo. E se gostou bastante e conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo, pega o link e manda para eles, que assim a gente leva essa mensagem mais longe. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!